Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar o que é a ressurreição dos mortos, né? Onde as almas, logo após a morte, elas vão, né? E aqui nós vamos meditar o Evangelho de hoje, né? João capítulo 11, de 19 a 27, que hoje também é dia dos irmãos, né? Lázaro, Marta e Maria. Peçamos a intercessão deles. Muitos judeus tinham vindo a Marta e a Maria para lhe apresentar condolências pela morte do seu irmão. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo o que pediste a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta: Sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe então Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crer nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. A essas palavras, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo-lhe baixinho: O Mestre está aqui e te chama. Apenas ela ouviu, levantou-se imediatamente e foi ao encontro dele. Pois Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava ainda naquele lugar onde Marta o tinha encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos aqui no cemitério de São Zenão, aqui onde é sepultado os meus parentes e os parentes de muitas pessoas, amigos, amigas, né, que nós conhecemos. Jesus disse no Evangelho de hoje, João 11, 19 e 27, Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus aqui está se referindo à alma, à vida da alma. Porém, ele sendo a ressurreição e a vida, poderia com toda certeza fazer Lázaro voltar a viver. E foi o que ele fez. Mas, meu irmão, podemos e devemos necessitar, né, de ressuscitar em Cristo Jesus quando necessitamos, quando estamos mortos pelo pecado, né, mortos pelo pecado. Lázaro foi ressuscitado da morte do corpo, né, da morte do corpo. Depois ele morreu, é claro, novamente, né? Nós podemos ser ressuscitados da alma na pessoa do sacerdote quando estamos com a alma derrubada pelo pecado. Então, meus irmãos, minhas irmãs, e essa foi a missão número 1 do Filho de Deus, nos salvando dos nossos pecados. E não são poucos os nossos pecados que cometemos do nascer ao pôr do sol, para não dizer durante a noite e ainda pela madrugada adentro. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é grande a variedade de pecados que nós cometemos, né? Em Gálatas nós vemos as obras da carne, libertinagem, vícios. Temos ainda
a idolatria, feitiçaria, inimizades, discórdias, ciúmes, fúrias, rivalidades, invejas, né? Então, aqui também não acrescenta, mas bebidas, também comidas e outras coisas semelhantes. A raiz do pecado está na mente, na minha mente, na nossa vontade livre, né? Ninguém peca sem querer. E o pecado, ele tem consequências. Muitos dos pecados das pessoas que foram enterrados aqui e que não confessaram, muitos, o pecado é claro que é dele. Hoje essas almas talvez estão pagando no purgatório, ou muitos talvez poderíamos dizer que estão no céu. Uma vez o padre disse aqui, Padre Paulo, né? Hoje pároco do Honório Fraga, ele estava celebrando aqui, ele disse assim, às vezes a gente fica pensando, né, como aquela alma veio para cá. Um exemplo, aqui está meu pai, que teve um acidente, né, está sepultado aqui atrás, né, teve um acidente de trator, e eu tinha 15 anos, né, meus outros irmãos, o Odair com 13, o Sérgio com 9. E aí a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, aquele acidente, aquele pau que caiu na cabeça. Mas meus irmãos, assim o padre disse, a gente tem que saber como que eles estavam, né? Aqui também tem o Rafael, meu afilhado, meu sobrinho, que morreu em um acidente. Aqui também está o meu netinho, o Tiago, que nasceu e morreu. Aqui também está a minha mãe, né? Que nós fizemos todo esse trabalho da unção dos enfermos, né? Eu disse um dia desse para uma pessoa, falei assim, a unção dos enfermos é para aquela pessoa que não consegue, que não tem como confessar. Então faça isso, né? Confessa. Então, meus irmãos, a raiz de todo pecado está na nossa mente, na nossa vontade. Na ressurreição teremos um corpo glorioso, não mais sujeito à fome, às doenças, ao envelhecimento, ao sofrimento e à morte. Será um corpo glorioso que refletirá a glória e a perfeição do Criador. E nós vamos falar agora o que acontece pós a morte. Essa é uma das mais curiosas, né? O que acontece após a morte? A maior esperança cristã é esta: a vida não termina na morte, mas continua, né, no além. E muitos perguntam: o que virá depois? O que virá depois da morte? A carta aos Hebreus diz que está determinado que os homens morrerão uma só vez. Em seguida vem o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Confira, anota isso daí, né? Para nós católicos, isso liquida de vez com a mentira da reencarnação que engana tantos cristãos, tantas pessoas, e as deixa despreparadas durante do período da morte, acreditando neste erro da reencarnação e com uma falsa ideia de salvação. São Paulo ensinava aos cristãos de Coríntios, né, muito influenciados pela mitologia grega que dominava a região, que, olha só o que diz aqui, 2 Coríntios 5, versículo 10. Olha o que diz essa palavra, né? 2 Coríntios 5, versículo 10. Ao se desfazer esta tenda é o nosso corpo, que habitamos nesse mundo, recebemos uma casa preparada por Deus, e não é por mãos humanas.
uma habitação eterna no céu. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, minhas irmãs. Ao se desfazer no momento da minha morte, né, essa tenda, este corpo que habitamos neste mundo, recebemos uma casa preparada por Deus. E não é por mãos humanas, não é pelo pedreiro. Uma habitação eterna no céu. Então a igreja nos ensina que logo após a morte vem o juízo particular das pessoas. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, né? Que coisa maravilhosa! A vida não termina na morte, mas continua no além. E muitos perguntam: o que virá depois? Então a igreja, ela nos ensina, lá na carta do Hebreus 9:27, não a igreja, né? A palavra de Deus nos ensina que está determinado que os homens morrem uma só vez e em seguida vem o juízo. Meus irmãos, minhas irmãs, diante da justiça perfeita de Deus, nós seremos julgados. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta A igreja nos ensina que logo após a morte vem o juízo particular, como diz na própria palavra que eu acabei de meditar, né? E diante da justiça de Deus, né, que é perfeita, seremos julgados. Mas é preciso lembrar que o juiz é o mesmo que chegou até o lenho da cruz, para que ninguém fosse condenado e tivesse à sua disposição, através dos sacramentos da igreja, o perdão e a salvação que custaram a sua própria vida. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1022, diz assim: cada homem recebe a sua alma imortal, a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular que coloca a sua vida em relação à vida de Cristo, seja através de uma purificação. Essa purificação é o purgatório, né? Um período, as pessoas que ali já estão salvas, né? A igreja diz, né, que são um período de purificação, purificar a sua alma, seja também para entrar de imediato na felicidade do céu, seja também condenar-se imediatamente para sempre no inferno. Então nós cristãos católicos, acreditamos na existência do céu, do purgatório e do inferno. As pessoas que estão no purgatório, elas já estão salvas, né? Então, aqui diz imediato, para sempre. Isso mostra que imediatamente após a morte, a nossa alma já terá o seu destino eterno e definido. O céu, mesmo que se tenha de viver um estado de purificação antes, né, no purgatório, ou o inferno. Eu queria rezar também, encerrando esse programa de hoje, a oração pelos falecidos.
Senhor, que perdoais os pecados e quereis a salvação de todos os homens, por intercessão da Virgem Maria e de todos os santos e santas, dai a todos os que já partiram deste mundo, particularmente nossos pais, irmãos, parentes, amigos e benfeitores, a alegria da bem-aventurada eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que as almas de todos os fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Faça um momento de silêncio e lembra do nome de alguns falecidos. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno e brilhe para eles a vossa luz. Descansem em paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gostaria que você compartilhasse muitas informações a respeito do que foi dito, né? Onde vão as nossas almas após a morte. E deixe aqui que nós vamos rezar. Coloque o sobrenome da sua família para que nós rezemos por eles, né? Entregamos nas nossas orações a importância de pegar o seu sobrenome. O meu sobrenome tem Costa de Andrade, Tinelli, Torezani, Tamelin e outros, né? Feller. E reza por esses falecidos desta família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.